Hare Krishna. Então esse é um momento de aprofundamento filosófico da nossa confraternização, né? Me pediram para falar sobre um verso desse livro, o Padeshamrita. O Padeshamrita é um livro clássico da literatura indiana, século XVI, produzido aqui, escrito por um grande mestre, Rupa Goswami, que é um discípulo de Chaitanya Mahaprabhu, e Chaitanya Mahaprabhu é o patrono do movimento Hare Krishna como nós conhecemos. O movimento tem esse aspecto mais popular que foi criado pelo Senhor Chaitanya. O Senhor Chaitanya era um brahmana da mais alta casta da Índia na época, filho, assim, da mais alta casta indiana de brahmanas, mas ele foi um reformador social, porque ele percebeu naquela situação que as pessoas mereciam ter a oportunidade de avanço espiritual como todos os grandes brahmanas, como todos aqueles que se reuniam em confrarias secretas para falar do Mahamantra Hare Krishna, para cantar o Mahamantra Hare Krishna, falar da filosofia. Então ele criou um movimento popular para levar o Mahamantra Hare Krishna para as ruas. Então assim a gente conhece o movimento hoje, né? As pessoas usam esse tipo de roupa, como eu estou usando agora, e vão para a rua com um tambor como esse, com cártulos também, e vão cantando Hare Krishna, e outras pessoas vão se agregando, uns para. Hoje em dia todo mundo filma, faz foto, né? Hoje todo mundo é fotógrafo. Então todo mundo faz um registro de quando vê a gente assim na rua. Mas até a vinda do Senhor Chaitanya, que eu fiz essa apresentação como um cidadão que tomou a iniciativa de quebrar os protocolos do brahmanismo, da casta dos brahmanas, mas ele não era apenas isso. Ele é uma encarnação de Krishna, que veio justamente para esta era que nós vivemos, que é chamada Era do Ferro. Todo mundo tem mais ou menos cabeça de ferro, não deixa cabeça dura. A gente não consegue perceber as sutilezas espirituais. Então, com a nossa cabeça dura, Chaitanya trouxe assim, o Mahamantra para ajudar a amolecer nossa cabeça. Na verdade, eu estou dizendo cabeça, mas em termos de yoga, de Bhakti Yoga, o que nós precisamos é amolecer o coração. Porque como a cabeça fica dura, o coração acompanha essa racionalidade assim. Então a gente fica com o coração duro também. E nessa era de ferro, ninguém talvez seja fazer uma generalização injusta, mas de qualquer forma, de um modo geral, as pessoas não têm a tendência pela busca espiritual. Eles querem como nós todos comprovamos e somos dessas gerações, eles querem ir pela linha do cientificismo, pela linha da filosofia de origem grega, que está bem associada com a ciência, a busca da verdade em termos racionais, e sem o cultivo da experiência devocional, que, se formos falar nesses termos, seria dar vazão à intuição, deixar
que esse sexto sentido que a gente falava antigamente, que hoje em dia já perdemos, quase todos já perdemos o sexto sentido, esse sexto sentido que nos ajuda com a experiência de vida, a experiência sensorial, a experiência mental, a experiência intelectual como um todo, toda a experiência do indivíduo como um ser integral, nos estimula a intuição na linha da transcendência. E nós temos essa capacidade. Como ser humano, nós nos diferenciamos das outras espécies que vivem aqui nesse planeta, e mesmo toda essa manifestação cósmica, porque nós temos a capacidade de transcender os nossos limites materiais. A princípio, nós entendemos que somos esse corpo material. Temos um corpo, temos saúde ou não, temos consciência, desenvolvemos, desde que nascemos, desenvolvemos a nossa psique em termos da construção de um cidadão, uma cidadã que seja útil à sociedade, que produza subprodutos benéficos para a sociedade, e assim às vezes acertamos e às vezes erramos. A história da civilização registra isso. Há muitos erros na história da civilização feitos por nossos antepassados. Estamos vendo agora a mudança climática e sabemos que isso se deve a uma degradação ambiental e por causa do mau uso dos recursos naturais de passados recentes e até um pouco menos recentes. Então, mas nós podemos transcender as limitações do corpo humano. Vivemos tão poucos anos, agora 80 talvez seja a faixa etária de vida que alguém possa atingir hoje, né? 80 anos por aí, deixar o corpo ou morrer, né, com essa faixa etária, mas no passado era até menos, sem os recursos da medicina da ciência como um todo, até tínhamos uma vida média inferior a 80 anos. Bom, de qualquer forma, Chaitanya, como a encarnação de Krishna, veio no século XV e XVI para apresentar a filosofia da consciência de Krishna de maneira popular, que todos tenham o direito de praticar, não importa a origem. Temos conhecimento que com a dominação britânica sobre a Índia, os sistemas de casta ficaram muito solidificados e os britânicos espalharam essa notícia mesmo, que eles têm um sistema primitivo de organização social e eles não se respeitam dentro das diferentes faixas sociais, eles não se respeitam. E falava, escrevia, fizeram trabalhos científicos sobre isso, espalharam o grande problema das castas indianas. E todo mundo aprendeu isso na história, na sociologia, mundo afora. Quando se fala de Índia, se fala das castas e tudo. Até no Brasil teve uma novela, né, que o tema era esse, diferença de castas, Caminho das Índias, eu acho, né? Então, o tema era esse, era o conflito intercastas. Assisti muitos capítulos. E também os diretores consultaram muito o nosso movimento. Tinha uma devota, por exemplo, que ajudou a definir a indumentária daqueles que usavam roupas indianas. Então, ela ajudou muito pelas cores, que às vezes um tipo de pessoas envolvidas na sociedade usam um determinado tipo de cor ou de modelo, e ela explicou tudo isso e ficou bem bonito, bem autêntico mesmo.
em função dessas informações que a devota deu. E também os termos usados, um termo muito comum naquela época era auspicioso. Na novela, essa palavra sempre tinha uma senhora que falava isso. Tem que fazer isso porque é auspicioso. Nós também no Movimento Hare Krishna sempre falamos isso. Vocês que estão chegando, podem prestar atenção que vira e mexe, a gente diz, é porque isso é auspicioso. Que traz bons auspícios, né? Que pode melhorar a nossa qualidade de vida, a nossa satisfação, a nossa interação social, como hoje houve essa tentativa feita por Prema e Sandra de integrar nosso grupo, revelar um pouco dos nossos segredos em público, assim, né? Então Chaitanya criou um grupo de seguidores muito fiéis, pessoas muito cultas, eruditas. Entre eles está Rupa Goswami, que é o autor desse livro. É um livro pequeno, como vocês podem ver, fininho, dá para ler muito rápido, mas ele é muito profundo, então às vezes a gente demora pela dificuldade que há de compreender determinados temas. Mas é um livro clássico da literatura e é imprescindível que todos estudem e compreendam. O título em português, que é exatamente a tradução de Upadeshamrita, é O Néctar da Instrução. Então, as instruções mais secretas, as instruções mais nectárias, essas instruções estão aqui. Então, eu queria, antes de explicar um pouco mais, eu aqui falei agora de Chaitanya, do movimento, de Rupa, que é o autor do livro, falei também em que época ele foi produzido, da importância de tudo isso, falei um pouco da Kali Yuga, um pouco do domínio britânico e as consequências que trouxeram, as más consequências para a Índia, com a má fama espalhada pelo mundo. Então, agora eu queria então ler para vocês o prefácio do livro, porque o livro é composto por alguns versos e cada verso é explicado por nosso mestre espiritual Prabhupada de acordo com a tradição Vaishnava e de acordo com o Siddhanta Vaishnava, que é a filosofia com a coerência que os Vaishnavas aceitam, que só existe um Deus e que este Deus é a pessoa suprema e que, embora existam muitas religiões e muitas maneiras de se associar, Deus é único e que ele é a pessoa suprema. Então esse é o Siddhanta e os significados de Prabhupada vão por essa linha, que os sistemas de yoga que existem podem trazer determinadas realizações, conquistas para as pessoas em geral, mas que a verdadeira conquista que um indivíduo pode obter é o amor por Deus. Esse é outro Siddhanta, é outro conceito que perdura e que os significados de Prabhupada são fiéis. Por isso, os significados de Prabhupada vêm para explicar cada verso do livro Upadeshamrita. Então eu vou ler o prefácio, é pequeno, eu vou ler o prefácio para que vocês escutem o nosso próprio mestre Prabhupada falando sobre esse livro, embora eu já tenha falado um pouco do livro. Vamos então ouvir o que Prabhupada diz. O prefácio está assinado no dia 20 de setembro de 1975. Então, o movimento já tinha mais ou menos 10 anos no Ocidente, quando Prabhupada concluiu a tradução e o significado desse livro. Já tinha escrito muitos outros livros, claro, mas esse ele foi buscar como para que os seguidores do movimento ou os estudiosos a respeito do movimento pudessem ter um contato com essa personalidade, o autor Rupa Goswami. Então, só em 75 ele escreveu e produziu esse livro. Olha só o que o prefácio vai dizer.
O movimento da consciência de Krishna é conduzido sob a supervisão de Rupa Goswami. A maioria dos Gaudiya Vaishnavas, ou Vaishnavas da Bengala, são seguidores de Sri Chaitanya Mahaprabhu, de quem os 6 Goswamis de Vrindavana são discípulos diretos. Por isso, Srila Narottama Das Thakur canta, um poeta Vaishnava muito conhecido, Narottama. Então ele canta. Aí aqui tem a parte em Bengali que vai dizer Rupa Raghunatha Pade Haide Akuti Kabehama Bujavase Yugala Piriti. Apenas quando eu estiver ansioso por compreender a literatura dada pelos Goswamis, é que poderei compreender as aventuras amorosas transcendentais de Radha e Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu apareceu com o propósito de conceder à sociedade humana a bênção da ciência de Krishna. Dentre as atividades do Senhor Krishna, seus passatempos de amor conjugal com as gopis são as mais elevadas. Sri Chaitanya Mahaprabhu apareceu com o espírito de Srimati Radharani, a melhor das gopis. Portanto, para se compreender a missão do Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu e seguir-lhe os passos, deve-se seguir muito seriamente o caminho dos 6 Goswamis. Sri Rupa, que é o autor desse livro, Sanatana, um outro Goswami, Bhatta Raghunatha, mais um, Sri Diva, outro, Gopala Bhatta e Dasa Raghunatha. São 6 ao todo, os mais íntimos de Chaitanya, que pegaram a missão de escrever livros sobre os conceitos filosóficos apresentados por Chaitanya, que justificava tirar o movimento dos lugares secretos e levar o movimento para a sociedade em geral, dando a quem quer que tivesse interesse, sem discriminar se tal pessoa merecia ou não merecia. Então essa é a posição social e reformadora de Chaitanya, e esses seguidores puros e intelectuais, praticantes puros e intelectuais, resolveram apresentar, e que nós estamos vendo então esse livro. Aqui se trata dessas pessoas. Vou continuar a leitura. Sri Rupa Goswami, o líder de todos os Goswamis, legou-nos este Upadeshamrita, o néctar da instrução, para que o seguíssemos e pudéssemos, deste modo, orientar-nos em nossas atividades, assim como Sri Chaitanya Mahaprabhu deixou os 8 versos conhecidos como Sikshastaka. Rupa Goswami nos deu o Upadeshamrita para que possamos nos tornar Vaishnavas puros. Em todos os assuntos espirituais, a primeira obrigação é controlar a mente e os sentidos. A menos que se controle a mente e os sentidos, não se pode fazer nenhum avanço na vida espiritual. Neste mundo material, todos estão absortos nos modos qualitativos da paixão e da ignorância. A pessoa deve se promover à plataforma da bondade, Sattva-guna, seguindo as instruções de Rupa Goswami, e assim ser-lhe-á revelado tudo o que diz respeito a como progredir mais. O avanço da consciência de Krishna depende da atitude do seguidor. Um seguidor do movimento da consciência de Krishna deve tornar-se um Goswami perfeito. De um modo geral, os Vaishnavas são conhecidos como Goswamis. Em Vrindavana, é este o título que recebe o administrador de cada templo. Uma pessoa que queira se tornar um perfeito devoto de Krishna tem de se tornar um Goswami. Go quer dizer os sentidos e Swami, o Senhor. A menos que se controle os sentidos e a mente, não é possível tornar-se um Goswami. E daí, devoto puro de Krishna. Deve-se seguir as instruções conhecidas como Upadeshamrita,
que foram transmitidas por Srila Rupa Goswami. Este nos abençoou com muitos outros livros, tais como o Bhakti Rasamrita Sindhu, o Vidagdha Madhava e o Lalita Madhava. Porém, o Upadeshamrita constitui as primeiras instruções para os devotos neófitos. Se seguirmos estas instruções muito estritamente, teremos mais facilidade em tornar nossa vida exitosa. Hare Krishna. E aí Prabhupada assina e data, como eu disse, 20 de setembro de 1975. Então observem aqui como Prabhupada apresenta o livro, mostrando a importância da tradição, mostrando a importância do movimento que Chaitanya Mahaprabhu tornou tão popular e que depois Prabhupada mesmo saiu da Índia e veio para o Ocidente para divulgar e chegou até aqui a João Pessoa. Então, esse movimento tem bases filosóficas e teológicas muito profundas. E todos os que se aproximam do movimento são convidados a estudarem com muita profundidade esse assunto. Devem estudar diariamente, devem ler, conhecer, saber os porquês de cada coisa. E no começo, enquanto ainda não são muito experientes e movidos pela curiosidade ou pelo interesse por algum traço cultural previamente adquirido a respeito de yoga ou da cultura da Índia, do Mahabharata, do Bhagavad Gita, do que quer que seja mais famoso e que ele entrou em contato, a pessoa tenta fazer amizade entre os devotos, mas na próxima etapa, ele vai precisar fazer um aprofundamento para poder tornar a sua experiência sustentável. Caso contrário, se ele não se aprofunda com conhecimento e não busca a experiência metafísica do movimento ou a experiência da prática do que é recomendado para os devotos, esse entusiasmo, essa simpatia inicial pode arrefecer, pode desaparecer da vida da gente. E a gente pode ocupar o tempo que ocuparia no estudo com outra coisa e se distanciar cada vez mais. E depois de algum tempo, voltarmos à mesma dúvida anterior. Quem sou eu? O que estou fazendo aqui nesse mundo? Para onde eu vou depois que eu deixar esse corpo e esse mundo? Por que o mundo é assim? Qual o objetivo, afinal de contas, da vida humana? O que é que diferencia um ser humano dos outros seres vivos? Essas perguntas de natureza filosófica existem em nós, em diferentes etapas de nossa vida. Podem lembrar dos filhos, alguns talvez já tenham netos, como eu já tenho. Então, podem lembrar quando a criança, por volta dos 3 anos, começa a perguntar por quê, por quê, por quê, por quê. Não é? A psicologia, inclusive, estuda isso. Porque a criança quer conhecer, quer saber, ela está desenvolvendo o seu raciocínio e ela consegue compreender que uma coisa já é fruto de uma causa original. Então ela quer saber por quê. Na minha família eu sou famoso porque eu fiz uma dessas perguntas. Eu vi algo no céu redondo de noite, bem grande assim, numa praia, conta a minha mãe, né? E eu perguntei, o que é aquilo? Aí minha mãe disse, é a lua. Aí eu falei, por que ela não cai? Então, fiquei famoso por isso. Até hoje, né? Depois de quase 70 anos, ainda, quando tem reunião de família, ele que queria ver a lua cair. Um mico, né? Como você fala. Né? Então,
nós nos perguntamos, nós sempre nos perguntamos, porque nós queremos nos conhecer. Nós queremos nos conhecer de uma maneira tão científica e séria, que esse autoconhecimento se torne sustentável e nós possamos passar por todas as etapas da vida e chegar na etapa final conservando o entusiasmo pela felicidade, o entusiasmo por viver, o entusiasmo por construir benefícios para si mesmo e para os outros, né? Para nós mesmos e para os outros. Nós queremos isso. Então, se nós não aprofundamos o nosso conhecimento, como agora vamos ter a chance de analisar os 4 primeiros versos desse livro, porque eu tive a recomendação de falar sobre o verso número 4. E tem muitas maneiras de se interpretar o verso número 4. Uma delas é pelo fluxo filosófico até ele. Então eu decidi ir por essa linha, para chegar até ele. Senão ele fica como se fosse assim uma mensagem do oráculo, mensagem de oráculo, né? E não é exatamente isso. Ali tem um aprofundamento que é aqui e agora. Nós precisamos levar a sério a nossa vida humana. E sem temor, sem apego, sem ira, sem revolta, sem nada disso. Mas nós precisamos levar a sério a vida espiritual. Então esse verso número 4, como eu vou explicar, ele surge de um fluxo que começa com o verso número 1, né? 1, 2, 3 e 4. Então pediram 4 e eu vou ler o 4 primeiro para vocês e depois eu volto para mostrar como faz sentido o desenvolvimento de 1 a 4. Verso 4. O sânscrito é bem conhecido, os devotos memorizam esse verso para citar, porque faz parte da nossa convivência social. O tema assim imediato é esse, que é como favorecer os relacionamentos amorosos entre nós, devotos, seres humanos, as pessoas em geral. O verso em sânscrito vai dizer: Dadati pratigrinati guhyamakyate prichati bhukte bhojayate chaiva sadvidham pritilakshanam. Os 6 sintomas de amor que os devotos compartilham entre si são: dar presentes em caridade, aceitar presentes caridosos, revelar os pensamentos em confidência, indagar confidencialmente, aceitar prasada e oferecer prasada. Então, são 3 pares de atividades que nos permitem revelar o amor e intercambiar amor entre nós. Agora vamos ver por que esse verso chega a esse ponto aqui. Olha o que o verso número 1 vai dizer. Uma pessoa sóbria, é assim que começa. Uma pessoa sóbria que seja capaz de tolerar o desejo de falar, as exigências da mente, as ações da ira e os impulsos da língua, do estômago e dos órgãos genitais, é qualificada para fazer discípulos em todo o mundo. Esse verso, então, trata exatamente do processo de yoga, que é o controle da mente. Mas o controle da mente se dá dentro de uma realidade participativa de todo o ser integral que o humano é. Então, se faz aqui, de acordo com uma linha reta, ao longo da coluna, se faz a disposição dos lugares dispostos no nosso corpo, onde esses desejos se manifestam, ou de onde esses desejos mandam as suas mensagens para a nossa mente idealizar uma ação para a satisfação dos desejos. Aí vai dizer,
A pessoa sóbria que seja capaz de tolerar o desejo de falar. A língua tem duas funções: falar e saborear. Então aqui começa com vacho vegan. Vacho vegan significa isso. As exigências da língua, o desejo intenso da língua em falar. E todo mundo gosta de falar, né? Nós gostamos de falar muito sobre nós mesmos e também gostamos de falar muito sobre os outros, né? Então nós desfrutamos muito disso, de falar de nós mesmos e falar dos outros. As exigências da mente. A mente tem algumas funções: pensar, desejar, sentir, perceber através de sentimentos. Então, ela tem essas três funções: pensar, sentir e desejar. E por isso, ela cria, inventa um monte de atividades que, de acordo com a captação dos sentidos, dos objetos dos sentidos, ela capta a impressão dos sentidos e cria um plano, e aí ela vai pensar, sentir e desejar de acordo com o que os sentidos informam para ela. Por exemplo, nós vemos o mar muito bonito e a infinitude do mar. Olhamos o horizonte tão distante, dá uma sensação de alívio de todas as pressões que sentimos dentro de uma metrópole, por exemplo, como João Pessoa, tantos arranha-céus e tantos prédios, ruas cheias de carros movimentados, tantos perigos, tanta moto, né? Tantos perigos. Quando olhamos o mar, sentimos essa sensação. Então, a mente pode dizer: ah, você gostou? Que tal você comprar uma casa na praia? Você mora muito longe, você vê muito pouco o mar, mas se você tiver uma casa na praia, você vai poder olhar todos os dias o mar. Aí a pessoa vai: ah, eu quero uma casa na praia. Aí ela escreve lá no espelho do banheiro: comprar uma casa na praia. Mas ela não ganha, não tem nem perspectiva, mas ela escreve porque o coach mandou que ela escrevesse, então ela escreve ali para poder aquilo ficar lá dentro da cabeça dela. Então ela escreve ali e vai trabalhar. E vai trabalhar, e faz horas extras, e vende as férias, e por aí vai, até poder comprar uma casa na praia e poder olhar a infinitude do mar todo dia. Depois ela vende a casa porque se enjoou, né? Mas o desejo funciona assim, da contemplação dos objetos dos sentidos. A mesma coisa com a audição, a música, com o paladar, com tudo. Então, esse verso quer dizer: você quer ser um yogi? Então aprenda a controlar as exigências sociais, tá? Sociais, as exigências físicas, suas exigências físicas em todos os níveis. Inclusive, aí ele diz: Vacho vegan, Manasa vegan, Krodha vegan, Jiva vegan, Udara vegan e o Pasta vegan. Ele classifica tudo. E o que seria? O desejo de falar, as exigências da mente, as ações da ira. Sabemos como isso funciona. Há muitos anos eu li em São Paulo, 2 casais se encontraram no trânsito, numa disputa de facilidades no trânsito. E as esposas, os homens estavam dirigindo e as esposas diziam: calma, calma, calma. E eles brigavam. Aí um saltou, pegou uma arma e atirou no outro. E as esposas viram aquela situação, porque elas saíram do carro também, no momento que um estava atirando no outro. Elas ficaram muito amigas, inclusive, depois. Um morreu, o outro, não sei o destino, mas isso existiu e aconteceu em São Paulo, numa encruzilhada qualquer da rua. Isso é o efeito da ira, e que nós precisamos controlar. Isso é bem exagerado e está bem distante de nós. Mas existem coisas que muito mais próximas de nós, que a ira pode a qualquer momento nos fazer vítimas, né? Nos fazer vítimas de sua própria força, de sua própria exigência, a exigência da ira. Então, os impulsos da língua para saborear.
Todos nós temos experiência com isso, e por isso nosso mestre ensinou os cozinheiros de hoje a cozinhar comida tão gostosa. Ele não ensinou pessoalmente, mas foi pela tradição dele que eles aprenderam. Uma das cozinheiras, a Govinda Di, eu conheço desde que nasceu. Então eu conheço a mãe, conheço o pai e sei como ela aprendeu. Foi mesmo vindo de Prabhupada, com todas as instruções de Prabhupada, né? Então, os impulsos da língua, precisamos, aqui ele está recomendando que nós possamos controlar os impulsos da língua, e daí diz, do estômago e dos órgãos genitais. Do estômago, nós também sabemos, né? Ele até ronca, é tão mal educado que às vezes a gente está com fome e ele faz aquele barulhinho de, né? E a pessoa, se você está na casa de alguém, convidado para almoçar, e a pessoa está só falando e não serve o almoço, e de repente o estômago faz aquele barulhinho, o indivíduo passa uma vergonha e o outro se toca. Ah, desculpa, vamos servir então, você está com fome. Bom, e dos órgãos genitais. Aqui foi muito bem explicado por Freud. Freud já falou da nossa libido. E nós sabemos também, como adultos, sabemos como a libido funciona em nós e o que faz de nós, né? E nos leva para um lado, para o outro, nos joga para um lado, para o outro, em função do desejo de satisfazer os desejos sexuais mesmo. Mas então, aí começa assim, começa para dizer, a responsabilidade é sua. E se você for assim, se você tiver controle sobre tudo isso, você pode ir em qualquer lugar, e em qualquer lugar que você for, você será você mesmo. Aqui diz na linguagem um pouco mais distante de nós, diz assim, tal pessoa que controla tudo é qualificada para fazer discípulos em todo o mundo. Isso significa que ela é qualificada para ser um mestre de si mesma em qualquer lugar, porque se torna guru aquele que é mestre de si mesmo, em qualquer lugar. Então aqui está dizendo, você pode ir em qualquer lugar e você não será influenciado se você não quiser. Porque você tem controle sobre a língua, sobre o estômago, órgãos genitais, você tem controle sobre a sua mente, você tem controle sobre tudo como foi falado aqui. Então você pode ir para qualquer lugar e você sempre será você mesmo. Nunca será influenciado. Aquilo que nossos pais diziam, né? Cuidado com as más companhias. Às vezes nós éramos más companhias para nossos amigos, mas eles diziam assim, né? Cuidado com as más companhias. Os pais são sempre inocentes em determinada fase da vida dos filhos, né? Mas aqui, então, ele está dizendo o que o estímulo aqui é para que a pessoa assuma para si mesma a construção do seu destino. Que não se submeta aos jargões que dizem, bom karma, mau karma, isso é karma, é o meu destino, isso é fatalismo, fatalismo, será que existe isso? É fatalismo e nos leva a acreditar nas fatalidades, porém, nós podemos ser donos do nosso destino. Nós podemos construir o nosso destino e podemos encarar o nosso karma até esse momento e fazer as pazes com ele para daqui para frente ser diferente. Isso nós podemos fazer quando aceitamos esse tipo de disciplina que está recomendado aqui. E ele segue, vai para o verso número 2. No verso número 2, o Rupa Goswami vai dizer: Atyahara prayasascha prajalponyamagraha jana sangas chalolyam cha sadbhibhakti vinashati. Tem seu serviço devocional destruído aquele que se envolve demais nas 6 seguintes atividades. Agora foi dizer, você está se esforçando. Que obstáculo você pode ter? Você pode, daqui para frente, perder esse controle. Você está controlando tudo, está indo bem, mas você pode perder. Como você pode perder? Se você
se envolver demais nas 6 seguintes atividades: comer mais do que o necessário ou arrecadar mais fundos do que o essencial. 2. Esforçar-se em demasia por conseguir coisas mundanas que sejam muito difíceis de obter. 3. Conversar desnecessariamente a respeito de assuntos mundanos. 4. Praticar as regras e regulações das Escrituras só por segui-las e não pelo avanço espiritual. Ou rejeitar as regras e regulações das Escrituras e trabalhar independentemente ou caprichosamente. 5. Associar-se com pessoas de mentalidade mundana, que não estão interessadas em avanço espiritual na consciência de Cristo. 6. Estar ávido por realizações mundanas. Então, isso aqui não diz que a pessoa não deve ter realizações mundanas, que a pessoa não deve ganhar dinheiro, que a pessoa não deve comer para ficar satisfeita. Apenas diz para moderar todas as suas atividades e não exagerar, para encontrar o caminho do meio, para encontrar o caminho do equilíbrio, porque esse desequilíbrio pode destruir o que você já havia conquistado, ou seja, conquistado pelo controle da mente, pelo controle da língua, da ira, como a gente já falou. Então, o verso número 2 chega para nos dizer isso. Agora vamos ver o 3. Verso 3. Utsaha nishchaya dhairyat tat karma pravartanat sangatyaga satovrithe sadvibhakti prasidyati. Há 6 princípios favoráveis à prática do serviço devocional puro. Ou seja, no verso número 1, tente controlar a mente, tente controlar a língua, fique sóbrio. No segundo, existem 6 atividades que podem destruir sua sobriedade. Agora o terceiro, existem 6 atividades que podem favorecer sua sobriedade. E quais seriam? Ser entusiasta, manter o entusiasmo. Esforçar-se com confiança. Ser paciente. 4. Agir segundo os princípios reguladores. 5. Abandonar a companhia de não devotos. 6. Seguir os passos dos acharyas anteriores. Esses 6 princípios garantem indubitavelmente o pleno êxito no serviço devocional puro. Outra vez, aqui algumas coisas precisam ser explicadas. Então, vamos ver. O primeiro, esforçar-se com confiança. Confiança aqui é fé. Hoje em dia, cada vez mais, nós estamos sendo testados em nossa fé. Recentemente, fiz uma viagem de carro com Baladeva e Balai, que está ali. Fizemos uma viagem de carro e ficamos hospedados num apartamento desse de Airbnb, em Vitória do Espírito Santo. E quando a gente saía do elevador, a porta abria e era tudo escuro. E a gente tinha que se lançar na escuridão até o sensor de presença acender a luz. Aí eu falei para eles, isso aqui é um exercício de fé, né? Você não sabe o que vai acontecer. Você dá 2 passos para frente e depois é que a luz acende, né? Ele não estava regulado, evidentemente que não devia ser para regular a movimentação da porta. Quando a porta abrisse já acendia a luz, mas não. Abria, a gente dava 2 passos para depois acender a luz, né? Então é isso, a gente o tempo inteiro está assim, a gente pega um Uber e a gente sabe que, na verdade, a gente não sabe nada, fica nas mãos dele. A gente pede
através de um desses aplicativos de direcionamento, a gente pede a informação de um lugar, não sabe onde ele vai levar. Inclusive, há casos dele, para cortar caminho, passar por algum lugar que é um lugar perigoso em termos de violência e tudo. A gente não sabe, então a gente se arrisca o tempo inteiro. Mas quando se refere à vida espiritual, a gente quer todas as garantias antes de fazer qualquer coisa. Só que se nós já estamos praticando o controle dos nossos sentidos e temos mais confiança em nós mesmos, podemos nos aventurar um pouco. Se não der certo, dar um passo para trás. Qual o problema? Somos seres livres. Somos livres. A liberdade é fundamental para nós. Nós não precisamos temer, porque somos livres. Mas a gente precisa também no caminho se esforçar com confiança de que não é possível que um livro que existe desde o século XVI, por exemplo, um livro que existe desde o século XVI, que vem sendo recomendado mestre após mestre, mestre após mestre, por todos esses 600 anos aí, 400 anos, por todos esses 400 anos, e não é possível que eu não possa tentar pelo menos compreender o que está aqui e fazer tenho que investir um pouco de confiança. Então é essa a confiança, né? Confiança cega, né? Confiança absoluta, que você assina um contrato, entrega sua alma. Não tem nada disso. Você simplesmente vai se esforçar pelo processo com confiança. É isso que está sendo dito aqui. Segundo, bom, já falei do entusiasmo ou já comecei com confiança? Não falei do entusiasmo não, né? Entusiasmo é o número 1, confiança é o número 2. O entusiasmo, esse entusiasmo que todos nós temos como agora. Hoje é domingo e vocês deixaram alguns outros compromissos, alguns trouxeram os filhos para compartilharem aqui também com a gente e vieram para aqui porque tem entusiasmo. Vou encontrar pessoas normais, pessoas que têm um bom nível de educação, podemos conversar alguns assuntos importantes, podemos comer juntos, uma comida saudável, deliciosa, vou até levar receita. Então, eu posso fazer isso sem esse entusiasmo de deixar para trás interesses que são simples, né? Interesses familiares, interesses domésticos, interesses culturais, que são mais simples, para poder investir no processo de se associar e de ouvir as pessoas. O segundo é que a confiança, eu já falei lá do elevador, que a gente entra no escuro e depois a luz acende, né? Terceiro é ser paciente. Então, olha que interessante. Tem que ter entusiasmo, mas o segundo ponto é ter confiança. Então você tem que ter entusiasmo, se esforçar com confiança, mas tem que ter paciência. Porque se você não tiver paciência, o resultado pode não sair na hora que você está esperando, porque com tanto entusiasmo, se você não tiver paciência para esperar que venha o resultado, você pode perder a determinação. Então é entusiasmo, confiança e paciência. Então vamos esperar que o resultado venha. Se não vem agora, eu continuo praticando. Vai vir. Eu sou livre, isso é um princípio, porque é o princípio do amor. Quem pode amar sem ser livre? Ninguém pode ser obrigado a amar. Então, se o objetivo último é amor por Krishna, você tem que estar livre para poder amar a Krishna. Se você não é livre para poder amar a Krishna, tem alguma coisa errada. Ninguém vai poder obrigar você a amar alguém. Então, o princípio da liberdade aqui é fundamental. Bom, o quarto princípio, entre os 6, é agir segundo os princípios reguladores. E aqui ele põe um parênteses para explicar que princípios reguladores são esses. Porque quando nós nos aproximamos do movimento, nós aprendemos logo 4 princípios reguladores. Não comer carne, peixe e ovos, né?
não nos intoxicar com nenhum tipo de droga, não praticar sexo ilícito, ou seja, sexo fora do casamento, e não praticar jogos de azar. A gente escuta isso muito rapidamente, então a gente pode pensar, aqui ele já está falando desses princípios reguladores, mas não é. Não é. Aqui está falando dos princípios reguladores de Bhakti, Shravana, Kirtana, Vishnu Smarana. São o princípio de ouvir e cantar, de tentar, de experimentar. Vamos ouvir o Mahamantra. Agora vamos cantar. Então, esse ouvir e cantar, esses são os princípios reguladores que se trata aqui. Tá bem? Não estamos falando agora dos princípios reguladores que nos ajudam em nossa disciplina de ordem pessoal. Aqui é para a transcendência já. É mais adiantado que o outro. O outro é bem preliminar. Quando a gente diz não coma carne, peixe e ovos, você está dizendo à pessoa diminua a influência da violência sobre a sua mente, sobre você mesmo. Porque a alimentação que deriva de violência, você não come apenas os elementos nutritivos, você come também um pouco da violência, você se contagia com o ato de violência ali contido. Então evite isso. Bom, então vai dizer agora abandonar a companhia de não devotos. Isso aqui é forte. É forte, se a gente não compreende com maturidade, pode se equivocar, porque o verdadeiro objetivo é explicar que nós devemos compreender quem é materialista e quem não é materialista. Que não é de uma seita devocional qualquer, de uma religião a mais, de um processo de yoga a mais. Não é isso exatamente. Essa pessoa é um materialista. Como eu posso me relacionar com ela? Eu vou dar a minha associação para ela. Eu vou ajudá-la. Eu vou dar um livro. Eu vou dar um pouco de praçada. Eu vou falar sobre a importância da alimentação no modo da bondade. Eu vou falar da importância do yoga, de vida espiritual. Vou falar sobre isso. Então você está dando associação. Quando ela começa a dizer, vai lá em casa para a gente tomar uma e aí a gente conversa. Aí você diz, tá bem, eu vou. Aí vai e você leva uma garrafa de suco de uva, né? Ele está lá com a cervejinha e você com a garrafa de suco de uva. Eu trouxe aqui, você não disse que uma era. Então você disse para tomar uma, então eu trouxe aqui o que a gente vai tomar, suco de uva. Eu trabalhava quando já era devoto e tudo, mas trabalhava na minha profissão, eu sou dentista, e eu tinha uma clínica que tinha convênio com muitas empresas, indústrias, e alguns dentistas atendiam os diretores das clínicas das indústrias, porque eles tinham horários muito limitados e precisava não era do movimento grande da própria empresa. E eles queriam ser atendidos na própria clínica que os funcionários deles trabalhavam. Então, nós atendíamos eles. Eu atendia e eles eram um pouco mais velhos do que eu na época e sempre vinham com convites para mim. Vamos passar o final de semana, não sei onde, vai não sei o que, aquela coisa, querendo fazer. Muitos deles não eram da Bahia, eram de empresas que estavam se estabelecendo no polo petroquímico de Camaçari, perto de Salvador. E eles aí queriam fazer amizade, aí falavam e eu não sabia o que fazer, né? Porque, imagina, aí um dia eu conversando com um sannyasi, um devoto muito experiente, da Ananda Maharaj, eu disse a ele, o que eu faço? São muitos convites, muita coisa, eu não sei o que fazer, porque se for não, para todo mundo, se eu for, é uma situação assim muito difícil, o que comer, a gente vai levar uma marmita para comer lá, o que vai fazer, né? A vida social fica um pouco complicada. Ele disse, não, nada disso. Você vai e assume logo de uma vez, você diz, eu vou, mas não vou comer nada, sou vegetariano, não se preocupe, também não vou beber nada, porque também não bebo. Ele mesmo gesticulou como eu devia falar e tudo. E outra coisa, você deve receber essas pessoas na sua casa. Aí,
o assunto ficou mais ou menos resolvido para mim. Então agora o segredo era eu ter que receber em casa, né? Porque aí eu ia ter que preparar tudo para poder receber do modo da gente. A gente fez isso algumas vezes, mas eram muitos convites. Uma vez eu ganhei uma garrafa de ipioca. Vocês sabem o que é? Cachaça da melhor qualidade do Ceará, né? O camarada foi atendido e disse, era o último dia dele, vim do Ceará, trouxe um presente para você. Pá, colocou na minha mesa. 1 litro de ipioca, cachaça do... Então a gente convive, tem que saber né? Mas a gente não pode se associar como? A gente não pode, tudo bem, você me deu, porque você me deu agora em honra ao que você me deu, eu vou tomar uma dose de ipioca, e toma a dose de ipioca, ou vai quebrar os seus próprios princípios internos. Isso não é uma relação social sustentável nem correta. Eu acho que a psicologia também não aceitaria que a pessoa se negasse tanto em favor somente de criar um relacionamento social. Nós devemos ser pessoas autênticas, genuínas, e faz parte da nossa autenticidade escolher que tipo de vida queremos levar. Então, não se associar com não devotos significa, então, não aceitar as propostas deles integralmente. Podemos aceitar até mais ou menos, mas não aceitar integralmente. Isso é não se associar com eles. É não entrar na vibe deles, falando agora na linguagem mais moderna. Isso é para a Luísa. Seu nome é Luísa? Então, a vibe deles, a gente não se associa entrando na vibe, a gente vai estar lá, curte o que for, mas sem entrar na vibe deles, porque a vibe deles é materialista e pode trazer prejuízos para a sua própria vida, insatisfação, confusão, todo tipo de coisa pode acontecer aí. Tem mais, né? Seguir os passos dos acharyas anteriores. Os acharyas anteriores, o acharya anterior mais próximo de nós é Prabhupada. Prabhupada iniciou alguns discípulos e depois partiu desse mundo. Outros são discípulos dos discípulos de Prabhupada. Então nós já estamos na 4ª ou 5ª geração. Geração número 1 é Prabhupada, geração número 2, os discípulos de Prabhupada, que eu tenho a honra de ser discípulo de Prabhupada. A geração número 3 são os discípulos dos discípulos de Prabhupada. A número 4, discípulos dos discípulos dos discípulos de Prabhupada. E já estamos na 4ª ou 5ª, iniciando a 5ª geração nesses 60 anos de movimento no Ocidente. Agora, então, os acharyas anteriores têm a sua vida traçada com pleno sucesso espiritual. Eles chegaram à iluminação espiritual, eles chegaram ao nível de samadhi, em termos de yoga, que é o 8º nível, eles chegaram a samadhi, a iluminação. Eles alcançaram plenamente o resultado do processo. Então, esses acharyas, nós devemos seguir os passos. Por isso, para nós é Prabhupada, né? Então, o que Prabhupada fez? Prabhupada fez um monte de coisa. Prabhupada foi em show de rock para poder falar 5 minutos sobre o mantra Hare Krishna e fez todo mundo cantar e pular. Prabhupada foi num campo de nudismo. Vocês acreditam? Não tem nenhuma foto, porque não era permitido foto. Prabhupada foi vestido assim e conversava aqui com as pessoas, eles nus, peladões lá, e Prabhupada falando assim, porque nós somos o corpo, porque não sei o quê, olhando para a cara deles, e eles lá falando também, e pronto, e Prabhupada deu as costas, saiu e foi embora. Tem campo de nudismo, Prabhupada foi. Esse é o nosso Prabhupada, o nosso acharya. Nós devemos seguir os passos deles. Significa que nós vamos para... Tambaba, vamos... Não. Pronto. Uma informação que eu não conheço. Então, aí... nós seguir os passos não significa imitar. Por que Prabhupada foi? Ele foi para pregar, para apresentar uma proposta. Então nós podemos sim elaborar propostas e levar em todos os lugares. Isso nós podemos fazer,
né? Temos a proposta de fazer um festival de Irateatro em João Pessoa, já fizemos um no passado, podemos fazer um outro festival, vamos falar com as autoridades, vamos procurar. Então, temos uma proposta concreta, temos uma proposta de fazer um festival, de distribuir alimentos em algum lugar. Então, são as propostas que o nosso movimento faz para popularizar a nossa mensagem. Mas não podemos seguir, não podemos imitar, fazer o que eles fizeram, porque nós podemos correr riscos que eles, os acharyas, não corriam, por seu nível de desenvolvimento espiritual. Então, esses são os seis princípios que garantem, sem dúvida, o pleno êxito no caminho do serviço devocional. Agora vem, então, o quarto verso, que nós já lemos uma vez, e vocês podem ver que, depois de tantos pode e não pode, agora, como vamos nos relacionar? Como é que nós vamos definitivamente criar uma relação entre todos nós? Nós temos que encurtar distâncias. Os devotos como Prema e Sandra resolveram encurtar distâncias entre nós. Eu adorei reencontrar o Oliver na experiência, porque tinha muito tempo que a gente não conversava. A gente já se viu e tudo, mas não tínhamos tido a oportunidade de falar por 3 minutos, assim como hoje. Então, e vi que muitos de vocês conversaram, todos deram seus depoimentos de como foi interessante se conhecer. Então, como nós podemos desenvolver essas relações amorosas? Então, aqui vai dizer, dar presente e aceitar presente. Isso a gente faz, inclusive vai fazer hoje, né? Com o amigo secreto, que é tradição nossa também. O segundo é revelar os pensamentos em confidência e indagar confidencialmente. O que seria isso? Não é só quando a gente tem problema, não. Quando a gente tem uma conquista, também a gente pode. Então, e aqui as duas devotas estimularam isso. O que foi mais marcante nesse ano? E o que foi mais marcante é, automaticamente, você vai lembrar uma coisa positiva marcante ou alguma coisa que nos entristeceu de forma marcante. Isso é possível também. Mas uma coisa, nós estamos lendo, descobri um livro, eu encontrei o Padeshamrita. Depois que o Maharaj falou lá no dia de Natal, eu fui ler o Padeshamrita. Você não sabe o que está ali. Deixa eu ler para você. Aí a pessoa está do outro lado no telefone, olha o que está dizendo aqui. Esse livro é maravilhoso, realmente, Prabhupada brilhou nesse livro. Isso é revelar a mente em confiança. E você está lendo o quê? Eu estou no 17º capítulo do Bhagavad Gita, que fala sobre as divisões da fé. Fala dos 3 modos da natureza material aplicados sobre a fé. E é muito interessante, eu acho que dá para ir do 17º capítulo do Bhagavad Gita diretamente para o Padeshamrita, porque trata de fé mesmo, trata desse desejo de fazer a coisa bem feita. Então, isso é revelar a mente em confidência. E às vezes também a gente vai revelar algum tipo de dificuldade, né? Eu tenho muita dificuldade para minha alimentação, eu tenho muita dificuldade para alguma tal coisa, ou na minha rotina diária, para cantar japa, eu tenho muitas preocupações, eu não consigo fixar a minha mente num ponto só, então vem muitas coisas na minha cabeça quando eu estou cantando. Como é que eu faço? Isso também é revelar a mente em confidência numa necessidade. Então esse é o tema, nós estamos concluindo um ano e nos preparando para o próximo ciclo, como falou... Seu nome? Gabi, né? Ele falou Gabi, não foi? Como Gabriela falou que gosta de ver os ciclos e o aniversário dela, ela é o ano novo dela, então ela já tem essa percepção de si mesma dentro do conjunto cósmico onde ela está inserida, e nós podemos prestar atenção às nossas necessidades e podemos nos
relacionar confidencialmente com as pessoas, podemos trocar presentes, podemos dar praçada, como é o próximo item, dar praçada e receber praçada, e assim desenvolver um relacionamento de amor, um relacionamento de afeto. Até a palavra, até antes de amor, seria essa afetividade, essa necessidade de intercambiar afeto que nós temos como seres humanos. E então posso assim praticar isso com os devotos e crescer espiritualmente. Aqui está dizendo que indubitavelmente vai favorecer o seu processo. Praticar esses 6 itens vai indubitavelmente favorecer o seu processo. Vale a pena. É isso que está aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário. Esse final de ano, Natal, próximo ano, novas metas, e podemos estabelecer metas importantes como estudar os livros de Prabhupada, conhecer melhor os livros, conhecer melhor a filosofia da consciência de Krishna, trazer elementos assim intelectuais suficientes para alimentar nossa inteligência, estimular nossa mente, ajudar os nossos sentidos a serem mais seletivos dentro da oferta de objetos dos sentidos que existe, e ter um ano muito mais próspero em vida espiritual, 2024 cheio de prosperidade espiritual para todos nós. Hare Krishna. Obrigado. Prema.